Oi, queridos, sou a professora Patrícia. Iremos dar início com a primeira aula do curso, explicitando sobre a sua parte histórica. Como sabemos, o problema relacionado ao efeito estufa está associado, particularmente, ao desequilíbrio do ciclo biogeoquímico do carbono nos ecossistemas, que se agravou a partir da Revolução Industrial, com a maior queima de combustíveis fósseis, notadamente o carvão mineral, derivados de petróleo e gás natural. Além disso, também temos outras fontes de emissões de atividades antrópicas, desmatamento e as queimadas, que eliminam a capacidade das florestas de reter os gases que acentuam o efeito estufa, atividades agropecuárias e o depósito de lixo. A intensificação do efeito estufa, causada pela emissão e concentração de gases, resultou no aumento da temperatura da superfície terrestre, indicando um problema de mudanças climáticas e produzindo o chamado aquecimento global. Adotando assim medidas para análise relativas a esse contexto, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, IPCC. Atualmente possui 195 países membros, entre eles o Brasil, a partir da iniciativa da Organização Mundial de Meteorologia e com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em 1988. Com o objetivo de fornecer aos formuladores de políticas avaliações científicas regulares sobre a mudança do clima, suas implicações e possíveis riscos futuros, bem como para propor opções de adaptação e mitigação. O IPCC também publica relatórios especiais que focam questões específicas, como os relatórios sobre captura e armazenagem de carbono, cenários de emissões e mudança no uso da terra e florestas e relatórios metodológicos, como os guias para a elaboração dos inventários de gases do efeito estufa. Portanto, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o CNUMC, um acordo aberto para assinatura pelas partes durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. É aprovado no Rio de Janeiro, em 1992, em que 192 países, mais a União Europeia, ratificaram, aceitaram ou aderiram à Convenção. Nesse tratado internacional, as partes signatárias reconheceram a mudança global do clima como uma preocupação comum da humanidade e propuseram-se a elaborar uma estratégia global para proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras. Ao entrar em vigor, no ano de 1994, a CNUMC estabeleceu um regime jurídico internacional cujo objetivo principal é alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa, GEE, na atmosfera no nível que impeça interferências antrópicas perigosas no sistema climático. E que gases são esses? São aqueles gases que fazem com que parte do calor irradiado pela superfície terrestre seja aprisionada na atmosfera, onde são naturalmente encontrados. Os mais relevantes são o dióxido de carbono, o CO2, o vapor de água, H2O, o metano, CH4, e o óxido nitroso, que é N2O. Acontece que o CO2 tem um impacto diferente. A estabilização das concentrações deve ser alcançada num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se sem comprometer a produção de alimentos e permitindo que o desenvolvimento prossiga de forma sustentável. Vale ressaltar, a Convenção estabelece o compromisso a serem cumpridos diferenciados entre os países desenvolvidos. Esses devem tomar a iniciativa no combate à mudança global do clima e, assim, deveriam retornar ao nível das suas emissões de gases de efeito estufa, e os países em desenvolvimento. A princípio, essa responsabilidade é comum a todos porque todos contribuem para essa crise, apenas colocada como diferenciada, pois alguns países acabam sendo mais responsáveis que outros pelo aquecimento global. A Convenção estabeleceu a Conferência das Partes, a COP, que é órgão supremo da Convenção, que se reúne uma vez por ano para deliberar sobre assuntos relativos à sua efetiva implementação, tendo a primeira das conferências realizada em Berlim em 1995. Concluindo-se que a grande maioria dos países desenvolvidos não conseguiria retornar suas emissões aos níveis de 1990 por volta dos anos 2000, conforme firmado pela CNUMC. Passados 2 anos, em 1997,
foi adotado um protocolo à Convenção sobre Mudança do Clima, chamado de Protocolo de Quioto, com compromissos quantificados para os países industrializados de redução ou limitação das suas emissões antrópicas, combinadas de gases de efeito estufa, em que os países não poderiam exceder os limites estabelecidos, e que, em conjunto, significam uma redução de pelo menos 5,2% em relação aos níveis verificados no ano de 1990. Estabelecendo o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. Ele se refere àqueles projetos que reduzem as emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, geram emprego e renda para grupos em situações de exclusão sociais ou com renda muito baixa. E as propostas contidas nesse projeto, desse tipo, devem ser formalizadas em um documento de concepção do projeto, o DCP. O protocolo abriu, ainda, uma oportunidade para que os países desenvolvidos, por meio dos chamados mecanismos de flexibilização, cumpram suas metas com a redução das emissões de GEE em outros países. Tais ferramentas baseiam-se no princípio de que a poluição atmosférica mundial pode ser reduzida por ações implantadas em qualquer parte do mundo. Assim, para minimizar suas emissões, os países do anexo 1 podem investir em projetos em qualquer ponto do planeta.